Não há quem tenha qualquer sombra de dúvida de que o nazismo continua imperando em muitas mentes e em muitos corações em volta de todo o planeta. Na Alemanha não é diferente, nos países para onde os nazistas fugiram, principalmente na América Latina, também não é diferente e não poderia ser diferente no Brasil. Os nazistas no Brasil fizeram filhotes que além do nazismo, que é uma das piores ideologias que já existiu na face da Terra, alguns deles ainda são pedófilos. Aqui no Rio de Janeiro, em Vargem Grande, há uns dias atrás, um nazista pedófilo foi preso, acusado pelo pai e pela mãe de um menino ao qual ele estava criando problemas. Tinha convidado o garoto para a casa dele, andou pegando no garoto, e os pais desesperados foram à polícia. A polícia conseguiu um mandado de busca e apreensão na casa dele, e aí foi descoberto um arsenal de armas, de documentos, de quadros, de uniformes, de todo tipo de memorabilia, como se chama, nazista do tempo da Segunda Guerra Mundial, que ele mesmo avalia numa fortuna de 3 milhões de euros. Muito bem. Nós vamos agora passar para você, no Menorá na TV, a entrevista que o delegado responsável por toda essa movimentação concedeu a nós com exclusividade. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV sobre essa questão da prisão desse nazista pedófilo aqui no Rio de Janeiro, em Vargem Grande. Curiosamente, ele diz que tem ódio dos judeus, foi isso que ele falou ao delegado que o prendeu. Mas, na verdade, provavelmente ele nunca deve ter visto judeu algum pela frente. E se viu, deveria ter dito isso a um de nós, que tem ódio de nós, explicado por quê. Talvez na nossa frente ele não vai dizer. Menorá na TV, primeiro bloco, entrando no ar. Boa tarde, meu querido delegado, doutor Antenor Lopes Martins Júnior. É uma honra, uma alegria ter o senhor aqui conosco. E eu vou te pedir para me permitir te chamar de você, e eu exijo que você faça a mesma coisa em relação a mim. Você é bem mais jovem do que eu, e eu acho que a gente precisa ter um tratamento mais corriqueiro. Eu quero cumprimentar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o nosso querido amigo comum, o Alan Turnovski. Quero cumprimentar toda a tua equipe pelo brilhante trabalho que vocês estão realizando, não só com relação ao que vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro em geral, mas especificamente no caso desse cidadão Ailson Doyle Linhares, que foi pego através, aparentemente, de uma denúncia do pai e da mãe, de um menino que ele assediava, e que vocês descobriram com mandado de busca e apreensão um verdadeiro arsenal nazista em Vargem Grande, dentro da casa desse infeliz criminoso, que tem um valor, mesmo dito por ele, de aproximadamente 3, 4, 5 milhões de euros. Como é que vocês chegaram a essa situação, doutor Antenor Lopes Martins Júnior? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Patrícia. É um grande prazer estar aqui com vocês, representando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nosso secretário de Polícia Civil, doutor Alan Turnovski, seu amigo e admirador pessoal, né? Agradeço aí as palavras elogiosas à nossa instituição, a nossa administração no último ano, sob orientação aí do nosso governador Cláudio Castro, nosso secretário Alan Turnovski, ela vem realizando um combate incessante à criminalidade do Estado do Rio de Janeiro, todo tipo de criminalidade, tanto a criminalidade financeira do colarinho branco, quanto os crimes violentos, e com relação a esse fato especificamente, a investigação começou na Delegacia do Recreio dos Bandeirantes, na 42ª DP, onde a nossa equipe foi procurada pelos pais de uma criança de 12 anos, morador do condomínio em Vargem Grande, relatando que o seu filho estava sendo assediado por um vizinho bem mais velho e que eles estavam muito apavorados, preocupados, porque dentro de um condomínio fechado,
onde eles inicialmente sentiam segurança para deixar suas crianças brincando ali, e eles estavam sentindo o perigo, tendo inclusive esse morador tocado na criança e levado a criança sobre diversos subterfúgios para o interior da sua residência. Então, imediatamente, a delegacia, sob o comando do Dr. Luiz Armon e da doutora Thalita, os delegados do Recreio, eles iniciaram a investigação e pediram medidas cautelares de busca e apreensão e de prisão temporária contra esse investigado, inicialmente pelo delito de pedofilia, Ronaldo. Então, a investigação começou como uma investigação de pedofilia gravíssima contra um menor de apenas 12 anos, uma criança. E no decorrer dessa investigação, no cumprimento dessas medidas cautelares, nós nos deparamos com um vasto acervo de culto ao nazismo, um acervo que realmente causou perplexidade na nossa equipe, material valiosíssimo, avaliado em milhões de reais, e onde você tinha ali peças de todo tipo, desde um arsenal com armas de fogo de grosso calibre, metralhadoras, fuzis, pistolas, munição, até bandeiras com a cruz suástica, uniformes de oficiais generais, distintivos, até mesmo um testamento de Hitler, esse investigado possuía no interior da sua residência, Ronaldo. Além disso, como se não bastasse esse material, nós encontramos o computador aberto com pornografia infanto-juvenil, em flagrante delito ali. Ele estava com o computador armazenando esses dados pornográficos de menores, nesse mesmo quarto onde foram encontrados esses artefatos de culto ao nazismo. E o comportamento do investigado, ele chocou toda a equipe, de maneira muito agressiva. Ele realmente destilava um claro ódio ao povo judeu, ele externou isso por diversas maneiras, negou o Holocausto, enalteceu as figuras de criminosos históricos de guerra, criminosos contra a humanidade, como o líder nazista Adolf Hitler, seu ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels, dentre outros criminosos contra a humanidade. Então, assim, foi um negócio bastante agressivo, um negócio que causou uma perplexidade, e chegando ao extremo de possuir uma carteira com uma foto dele mais jovem do Partido Nazista, ele demonstrando um grande orgulho de tudo aquilo, de todos esses feitos bárbaros e monstruosos que todos conhecem, que é público e notório, são fatos históricos. Ele foi preso não apenas pelo delito de pedofilia que ele vinha sendo investigado, bem como pelos cultos nazistas, pelo porte ilegal de arma de fogo. Então ele hoje está preso tanto temporariamente por força de um mandado de prisão expedido pela Justiça, bem como por uma prisão em flagrante pelo delito de guardar material pornográfico com menores de idade, porte ilegal de arma, e pelo esse culto a esses objetos nazistas. O doutor Antenor Lopes Martins Júnior, meu querido delegado, antes de mais nada, vamos saudar a figura do doutor Luiz Maurício Armon, que é o delegado da 42ª DP, que fica em Vargem Grande, e também da doutora Thalita, que eu não sei o sobrenome dela, mas ouvi que você a citou, e ela provavelmente também é delegada, provavelmente adjunta lá do doutor Luiz Maurício, e eu queria cumprimentar os dois pelo excelente trabalho que fizeram. E eu quero dizer o seguinte: um condomínio fechado, e eu não quero ensinar padre a rezar a missa, mas eu vou apenas fazer algumas considerações para que você possa esticar
a minha consideração sobre aquilo que você achar por bem. Um condomínio fechado, ele tem um livro de presença. Ninguém entra na casa de ninguém sem que esteja lá registrado o dia, a hora e a autorização. Esse cidadão, certamente, ele não age sozinho. Ele fala mal dos judeus, provavelmente para quem não vai dar-lhe um soco no meio da cara, se ele fizer isso na frente de um de nós, que sabemos bem como isso pode ser feito. Isso é legítima defesa, está no Código Penal. Um nazista, ele não fala mal de judeu, ele mata judeu. Então, um judeu, para se defender, numa legítima defesa putativa, pode sim fazer o esforço físico contra esse tipo de gente. Agora, obviamente, ele não está sozinho, obviamente, ele pertence a um grupo, obviamente, ele não tem de onde tirar 4, 5, 6 milhões de euros, ou alguma coisa em torno de 20, 30 milhões de reais. Ele não tem condições nacionais, brasileiras, de arregimentar todo esse tipo de acervo que ele possui, e certamente ele faz parte de um grupo internacional que opera em outros países e também no Brasil, onde ele provavelmente deve ser um dos membros mais notórios, porque não é fácil. E eu já contei para você, eu fui presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro há 40 anos passados, mais ou menos, e não era fácil encontrar nada parecido com esse tipo de coisa que vocês acharam. Isso aí é uma relíquia, é um achado da polícia que tem que ser enaltecido e, mais do que isso, tem que ser saudado diariamente, não só pela comunidade judaica, porque esse problema é um problema da democracia, não é um problema dos judeus apenas. E vocês, como policiais, sabem tanto bem disso que fizeram o que fizeram. Foram atrás, não levaram isso na brincadeira, porque tem gente que acha assim, não, esse cara é maluco, esse cara é doido, não é nada disso. Esses caras são organizados e o que eles têm interesse é em tomar o poder, porque eles são um grupo politicamente organizado. Então, eu pergunto aqui, para esclarecimento dos nossos espectadores, dos nossos internautas, como vocês vão seguir com essa investigação em relação ao entorno desse vagabundo? Ronaldo, e isso foi uma primeira etapa, né, desse trabalho, que foi muito bem sucedida, como você disse aí, conduzida pelo Dr. Luiz Armon, delegado titular da 42ª DP no Recreio dos Bandeirantes, e pela delegada assistente dele, doutora Thalita Carvalho. Daqui para frente, nós vamos aprofundar essa investigação. Como você bem disse, isso não é um problema apenas dos judeus, isso é um problema de todos nós, de todo o povo brasileiro. Na verdade, por se tratar até de fatos gravíssimos, de crimes contra a humanidade, nós entendemos até que isso, na verdade, é um problema de toda a humanidade, todas as pessoas. Nós não podemos permitir esse tipo de coisa, nós temos que coibir isso com o máximo rigor dentro da lei, e nós vamos perseguir financeiramente como essa pessoa conseguiu recursos para adquirir esses objetos tão valiosos, objetos históricos, e que isso não se compra em qualquer lugar. Então, nós vamos aprofundar essa investigação para a gente verificar se esse indivíduo ele é como a gente chama, um lobo solitário, ou se ele faz parte de alguma célula de culto ao nazismo e à pornografia infantil. Então, as investigações já estão aceleradas com relação a isso, estamos fazendo todo o rastreamento possível, como quebra de sigilos telefônicos, de dados, bancário, enfim, as investigações continuam e nós esperamos, com o máximo empenho possível, rigor e dedicação, nós vamos esclarecer tudo com relação a essa pessoa. E se outras pessoas estiverem envolvidas em conluio com ele, nós vamos buscar a responsabilização penal de todos os envolvidos, viu, Ronaldo? Isso aí, a Polícia Civil, ela está dedicada bastante a trazer à tona aí todas as circunstâncias que envolvem essa prisão e essa apreensão. Antenor, nós não temos nenhuma dúvida que vocês vão fazer tudo aquilo que será possível a vocês para desvendarem
quem é esse cidadão, quem existe em torno dele e qual é o tipo de operação a qual ele está ligado, porque certamente não é apenas uma operação de admoestação de crianças. Ele provavelmente deve estar praticando uma série de outros crimes que vocês certamente vão descobrir. Eu quero também te cumprimentar pelo teu trabalho no caso do menino Henri, que nós acompanhamos muito bem, porque aqui nós sabemos de tudo que vocês fazem de bom e nós temos alegria em aplaudir o trabalho de vocês. E eu vou pedir agora só um tempinho aqui na questão desse cidadão Doyle para falar um pouco da questão do assédio a crianças, do assassinato de crianças e de como isso vem acontecendo no nosso país e no mundo inteiro, cada vez mais. Como é que você vê essa questão e o que é que você depreendeu da questão do assassinato do menino Henri pelo, eu poderia dizer padrasto, eu não sei se esse cara é padrasto dele, mas esse ex-vereador Jairinho, que inclusive ocupou uma das cadeiras que eu também ocupei na Câmara dos Vereadores há muito tempo atrás. Como é que você enxerga essa questão de forma profunda? Ronaldo, foi uma questão chocante, né? Ainda até fazendo uma pequena conexão entre os fatos, você está falando questões envolvendo crianças, a gente tem que ficar muito atento, porque o perigo, às vezes, ele mora ao lado, na vizinhança, como no caso desse investigado que estava ali, esse pedófilo assediando crianças dentro do condomínio, e às vezes o inimigo está dentro até da própria residência, né? Às vezes uma pessoa da própria família. No caso dessa investigação do menino Henri, foi uma investigação brilhantemente conduzida pelo delegado da Barra da Tijuca, doutor Henrique Damasceno, pela delegada assistente lá, doutora Ana Carolina. Eu, como diretor de polícia da capital, eu pude coordenar essas ações em termos com a delegacia da Barra, com a perícia e com todos os outros personagens envolvidos, tanto a perícia médico-legal quanto a perícia do Instituto de Criminalística. Aquilo foi uma grande força-tarefa, na verdade, da Polícia Civil para poder esclarecer o que havia acontecido com aquela criança. As provas colhidas são muito fortes. O julgamento começou ontem, a primeira fase das audiências lá de julgamento, e a gente tem muita confiança no trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, tanto que foi plenamente corroborado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive o procurador, o Marcos Cac, que é um grande amigo nosso, e também atuou brilhantemente na acusação desse cidadão aí, lançando o processo adiante, né? Exatamente. O doutor Marcos Cac foi o promotor do caso, grande parceiro da Polícia Civil. Ele atuou diretamente na investigação, ofereceu a denúncia, tornou esses investigados réus. Nós conseguimos provas técnicas muito contundentes do crime que esse menino foi vítima, um crime muito bárbaro. A mãe dele, infelizmente, acabou se omitindo e devido aos seus interesses pessoais, ali, segundo as investigações, ela acabou não denunciando essas agressões, permitiu que aquilo continuasse, e o que acabou levando à morte da pequena criança, num crime que chocou todo o nosso país, né? Era um menino adorável, e a Polícia Civil, chamada a solucionar esse caso, nós conseguimos fazer isso de maneira profissional, técnica, robusta, e agora essas pessoas vão ter que realmente enfrentar o Poder Judiciário. Então, Ronaldo, é muito importante que as pessoas tomem conta daqueles que não podem se defender sozinhos, as crianças. Então, fiquem atentos, porque às vezes o perigo está realmente ao lado ou dentro da nossa própria casa. Então, sempre que observarem qualquer coisa estranha, procurem as autoridades, procurem a delegacia de polícia do seu bairro, denunciem, passe realmente o que está acontecendo. Você pode ser uma funcionária, uma babá, um empregado doméstico, um parente, um professor. Você vendo uma criança passar por uma situação dessas, você procure a delegacia de polícia do seu bairro e realize essa denúncia, porque nós vamos investigar e se algo estiver acontecendo, você pode salvar a vida de uma criança inocente. Você contou para nós, logo no começo da nossa conversa,
que o acusado, preso, ele chegou a tocar na criança e como é que foi a recepção da criança em relação a esse fato, a colocação da criança para o pai e a mãe e como foi a reação do pai e a mãe? Você poderia nos contar sobre esse tipo de coisa? E se a criança chegou a verbalizar, se a criança chegou a verbalizar alguma coisa estranha que ela teria visto dentro da casa do camarada? Nós temos que ter muita atenção para isso, porque às vezes as crianças elas são seduzidas por coisas muito singelas, como um animal doméstico. No caso, especificamente, consta nos autos que ele ficava chamando o menino para, eu tenho um gatinho, você quer ver meu gato? Ou em outros casos, oferecendo doces, biscoitos, chocolate, coisas que naturalmente atraem as crianças que são seres. Quer dizer, isso não é uma coisa de ontem, não, né? Não é um negócio que começou ontem. Essa história com a criança não começou anteontem, ontem, a semana passada. Já é um negócio que já tem tempo que vem assim. E no caso desse menino, a mãe, os pais estavam muito, muito emocionados. Eu conversei pessoalmente com a mãe e com o pai. Nossa, a mãe realmente ela estava transtornada, assim, destruída emocionalmente, preocupada, né, em defender seu filho. Ela chorava muito, se tremia, abraçou todos os policiais. Foi um negócio assim até emocionante. Né? Sim. E todos os vizinhos vieram agradecer a equipe do trabalho. Enfim, eles perceberam que a Polícia Civil estava ali realmente em defesa realmente da comunidade, fazendo o seu trabalho e levando à justiça. Agora esse investigado vai ter que prestar contas das suas atitudes perante o Ministério Público, perante o Poder Judiciário. Ele provavelmente será levado a julgamento. E, como eu disse antes, Ronaldo, as investigações continuam. Então, assim, o nosso trabalho não terminou ainda. Nós queremos esclarecer todas as circunstâncias que envolvem esse personagem nebuloso, tá? É realmente uma pessoa que se orgulha de ter uma carteira do Partido Nazista com sua foto, do Partido Nazista, que tantos crimes contra a humanidade e contra o próprio povo alemão eles praticaram, se orgulha disso, fala isso com orgulho, e ela diz para os policiais que sente muito orgulho daquele documento. Ela tem que ser realmente investigada e todos os seus atos têm que ser esquadrinhados e levados ao Poder Judiciário para que a gente realmente verifique as razões, as conexões e todos os fatos possivelmente ilícitos praticados por essa pessoa, ou sozinho, doutor, como lobo solitário, ou em conluio com outras pessoas. Eu posso apostar, esses meus óculos aqui, que ele não é lobo solitário. Lobo solitário não arregimenta 3, 4 milhões de euros em equipamento, nem tantas armas dessa maneira. O que é preciso também, vocês vão fazer isso melhor do que eu, que sou apenas um curioso, é verificar de onde ele tira dinheiro. E aí isso vocês vão saber fazer melhor do que qualquer um. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: nós temos no Brasil uma frase que todo brasileiro que tem alguma consciência já escutou ou já repetiu, que é a seguinte: a polícia prende e a justiça solta. Nesse caso, como é que vai ser? A polícia prendeu e a justiça vai soltar rapidinho? Vai ter habeas corpus, vai ter advogado rico, o que vai ter aí nisso aí? Ronaldo, obviamente que existem aquelas formalidades legais do Código de Processo Penal que têm que ser observadas. Então, assim que a gente encerra a nossa investigação, por lei, a Polícia Judiciária ela tem o dever de encaminhar tudo ao Ministério Público, a quem compete oferecer a ação penal, as denúncias, e a Justiça aos juízes que competem julgar. Então, assim,
Com relação a nós, policiais, decisão judicial, ela não se discute. A gente, por lei, é obrigado realmente a acatar. Então, talvez tenhamos leis que necessitem de aperfeiçoamento, né, para que a gente tenha... Porque, às vezes, também se culpa o Poder Judiciário quando a responsabilidade talvez seja até no sistema processual, uma questão de legislação. Então, assim, a gente tem que observar cada caso. Eu acho que, realmente, a nossa legislação ela precisa ser aperfeiçoada em diversos pontos. Um deles, que a sociedade sabe, é essa questão da menoridade penal, que, na minha opinião, é um absurdo. Você vê uma verdadeira carta, um cheque em branco para que criminosos de 17 anos, 16 anos, fortes como um touro, violentos, perversos e cruéis, pratiquem todo tipo de atrocidades e acabem ficando impunes, Ronaldo. Isso é um absurdo. E, assim, se culpa a justiça, mas, na verdade, é a lei que está errada. O juiz ele precisa aplicar essa lei. Como é que uma lei permite isso? Eu já prendi assassinos de 17 anos, um assassino que torturou, matou e queimou os corpos de 3 pessoas, e esse assassino está solto, porque a pena máxima para esse tipo de pessoa é de 3 anos de reclusão, que é o máximo que o ECA permite que um adolescente desse permaneça retirado da sociedade. E após esses 3 anos, essa pessoa volta para as ruas. Então, assim, é uma coisa assim, que, na minha humilde opinião de policial, isso é inaceitável. Então, eu não consigo realmente compreender como que a gente não consegue evoluir com relação a isso e outras circunstâncias. Então, eu acho que a nossa legislação, nem na Inglaterra é assim, que é o berço dos direitos civis, né? Então, assim, não dá para entender. Então, eu acredito que muita coisa precise realmente de aperfeiçoamento. Com relação à polícia, a polícia vai continuar fazendo o seu trabalho como sempre fez, né? Então, assim, isso aí já depende do cidadão com relação ao seu representante. Meu querido Antenor Lopes Martins Júnior, eu queria pedir a você que, quem sabe dentro de 30 dias ou 45 dias, no prazo que você me determinar nesse momento, eu volte a te procurar para que você possa nos ajudar a esclarecer o que é que tem de novo nesse caso aí desse cidadão Doyle. Você topa voltar a falar comigo sobre isso mais à frente? Ô, Ronaldo, a gente está sempre à disposição de você, é sempre um prazer, tá? A gente está aqui nesse canal que você sempre abre para a gente com todo carinho, tá? Então, assim, será um prazer falar com você sempre que você entender que a gente tem algo a contribuir, tá? Eu fico à total disposição em nome da Polícia Civil. Obrigado. Eu vou te pedir licença para daqui a uns 30 dias, 35 dias, voltar a você para a gente fazer uma outra meia hora dessas. E a partir de agora, antes de te agradecer e te dar um beijo na testa em você, na doutora Thalita e no nosso delegado da 42ª, doutor Armon, Luiz Armon, eu quero oferecer a você as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você faça todas as considerações finais com calma que você quiser a respeito do pedófilo, a respeito da família do pedófilo, a respeito do comportamento que nós devemos ter quando sabemos de algum tipo de caso de pedofilia, a respeito de como os judeus devem se comportar. Tudo que você quiser dizer, a palavra é sua, e eu te agradeço de coração você ter me oferecido o teu tempo, que é um tempo precioso de trabalho, para esclarecer a todos nós a respeito do trabalho que vocês brilhantemente estão desenvolvendo. De parabéns o governador Cláudio Castro, que também é um amigo, de parabéns o Alain, de parabéns o delegado Antenor e de parabéns o delegado Luiz com todo o grupo que trabalha com ele. Olha, Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui no seu espaço, ainda mais para a comunidade judaica, que é a comunidade que eu tenho um grande carinho. Falo aqui em nome da Polícia Civil, em nome do meu secretário Alan Turnovski, que eu acho que as mensagens todas foram bastante enfatizadas com relação às crianças. Eu acho que isso requer realmente uma atenção máxima e que, por favor, todo cidadão que verifique algo suspeito, não se omita, tá? Porque da mesma maneira
que é o filho de uma outra pessoa, de um vizinho, de um desconhecido, amanhã pode ser o seu filho. Então, sempre que verificarem uma criança em perigo, vocês avisem imediatamente as autoridades para que as providências legais sejam tomadas. Tá bom, Ronaldo? Um grande abraço no seu coração. Eu fico aqui à disposição. Parabenizo aí a Delegacia do Recreio, cada policial civil da 42ª DP pelo belo trabalho. Tá? Um grande abraço a você. Fique com Deus. Estamos, então, encerrando o nosso Menorá na TV de hoje, sugerindo a você que se deparar com algum pedófilo, com algum nazista, chame a polícia. A polícia certamente vai saber como resolver essa questão. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. Esperamos você lá e nos encontramos. Até lá, então.